Elo Joias, um presente eterno. Há 30 anos com você nos momentos mais marcantes. Aqui você encontra joias em ouro e prata, relógios masculinos e femininos, pulseiras e carteiras MIT em couro legítimo e as lindas canetas Crown. E Pierre Cardin, Elo Joias, Galeria JL Centro e Shopping Piratas Primeiro Piso em Angra dos Reis. Vamos começar. Convidado do dia. Muito bom dia, Luciana. Bom dia estar com a gente aqui na bancada. É um prazer recebê-la aqui na bancada com a gente. Falando sobre hoje, quarta-feira, vamos falar bastante sobre empreendedorismo, história, carreira. Muito bacana. Seja bem-vinda, Luciana. Muito bom dia. Peraí. Do meu. Tudo bem. Luciana, olha, conversando aqui um pouco com você antes, né, dessa parte, conhecendo um pouco a sua trajetória, interessante, né? Conta um pouco, né, da sua história, conta um pouco ali dessa parte da sua vida de empreendedorismo. Pois é, eu sempre vim nessa área de empreendedorismo, né? Como a gente estava conversando, eu fiquei 18 anos trabalhando em confecção de roupas. Nossa, que bacana. Uma área confecção de roupas, totalmente né? diferente. Né? Exatamente. E assim, muitos anos mesmo focada nessa área de confecção, até que eu queria mudar, eu queria me encontrar, na verdade, né? Porque eu sempre soube que aquela área não era que eu ia me projetar, que ia me deixar feliz no futuro. E eu sempre quis me encontrar em algo que me desse satisfação em fazer, né? Que me trouxesse a alegria de estar fazendo. E você já vê até o brilho nos olhos, exatamente. né? E a confecção era algo que eu fazia por obrigação. Era algo que eu tinha ali para fazer e era algo que eu precisava fazer. Eu não tinha esse brilho nos olhos. Brilho nos olhos hoje, né? Então você sabia que não, eu preciso atuar porque eu preciso pagar minhas contas. Né? Exatamente, era algo que eu sabia fazer muito bem, eu sabia que pagava minhas contas e estava ali, mas eu sempre soube que não era aquilo. Uau, não, isso é interessante. Não, o mais bacana de tudo é você ter essa ciência e aquela coragem de fazer essa transição. E às vezes você para analisar, né? O trabalho, responsabilidade, casa, família. Peraí, eu preciso fazer uma transição de carreira, eu preciso empreender em uma outra área. Requer muita coragem, né? E o que te fez, né? O que começou assim? Como você começou nesse mundo? O que te despertou nessa parte do lash design, nessa parte de saúde? O que te despertou para você migrar para essa área? Então, quando chegou a pandemia, tudo parou, tudo caiu, e aí foi onde a confecção deu uma boa parada, né? E da pandemia para cá, tudo ficou muito diferente para quem, muita coisa, né? Para quem vivia de empreendedorismo, as lojas pararam, eu dependia mesmo das lojas funcionando para que eu fizesse a produção. E foi quando eu decidi vir embora para Angra dos Reis, que eu morava no Rio de Janeiro, né? Nascida e criada lá. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, migrei para Angra. Minha mãe sempre morou aqui. Minha mãe morava aqui já há 20 anos. 20 anos. E ela aí, ficava sempre convidando? Minha mãe vem sempre pediu. Era o sonho dela, né? E aí foi quando eu decidi começar do zero, num lugar novo. Olha pra você ver como é que é o desafio, foi né? um Você desafio já mesmo. Tem toda a sua estrutura, toda a sua vida já exatamente estabilizada lá em um local. Lá tava. E você precisa começar tudo do zero novamente, né? Recomeçar. E aí eu parei para pensar assim, que não tem nada a perder aqui. Estamos, né, tudo meio parado. A casa tá aqui, nossa vida já tem aqui, tudo direitinho. Vamos tentar algo novo. Não temos nada a perder. Se não der certo, a gente volta. Volta pra casa. O importante é tentar. Sim. Aí não pensamos duas vezes e viemos embora pra cá. Eu e minha família. Você tocando nesse assunto é uma questão muito interessante que você para analisar. Você não vai ter aquele como é que remorso de, poxa, eu poderia ter tentado. Exatamente. Né? Então, eu acredito que isso é muito mais doloroso do que você entrar de cara, mergulhar de cara e ali acabou que, não deu certo, mas ok, eu fiz. Tentamos, eu sou muito disso. Foi, mas depois a gente volta, o normal começa tudo de novo, do que você ficar, poxa, e se? Eu vivo muito nisso, né? Eu não penso no se. Eu vou fazer, se der certo, deu. Isso. Se não der, não deu, mas eu tentei, eu não vou ficar com aquela culpa de poderia ter feito, poderia ter dado certo se eu tivesse tentado. Então, eu sou dessa de arriscar mesmo. Com certeza. Não, e isso daí faz com que... É a visão do empreendedor, exatamente. Né? O empreendedor, ele vai naquele erro, acerto, daqui a pouco acerta e vai melhorando. A gente vai com medo mesmo, mas a gente vai com fé, que é o principal. Isso aí. Entrega o papai do céu, me dá uma orientação. Vai, me ajuda e vamos junto. E graças a Deus, nós chegamos aqui. Fiquei um período morando na casa da minha mãe.
Trouxe minhas máquinas pra cá, que era o que eu tinha pra começar a vida aqui. Nossa, imagina, você trouxe todo aqui, né? Trouxe meu artefatos, maquinário. né? O material todo. Eu só trouxe meu maquinário, era o que eu tinha. Sim. Trouxe minhas máquinas, eu falei, o que eu vou fazer agora aqui com a confecção? Não sei. Mas, né, Deus ajuda. Aí eu comecei a conhecer o local, conhecer o que precisava aqui na área da costura, na área da confecção. Eu comecei a ver a área da academia. Aqui não tinha muitas opções de roupas fitness, essas coisas. E eu falei assim, me encontrei aqui com a confecção. Sim. E aí foi onde eu comecei a confeccionar roupas de academia. E aí eu criei assim, uma coleção linda, eu criei mesmo. Tudo diferente que não tinha daqui. Que Montei bacana. uma lojinha, né, online de roupas de academia, criei uma coleção linda. Falei, agora eu sou ótima para confeccionar, mas eu sou péssima vendedora, né? O que eu faço? E agora? Aí o combo não bateu. Então eu tinha muitas peças lindas, mas eu não conseguia vender. Precisava de ali um outro suporte Aí tipo nessa parte assim, de exatamente. prospecção, E foi quando eu comecei a frequentar a academia. Então vamos lá, vamos um passinho de cada vez. Eu entrei pra academia. Vamos vivenciar Comecei isso a fazer agora. amizade na academia. Aí a gente vai naquele, né, no processo. Sim, claro. E aí, quando eu já estava na academia, com algumas amizades, um conhecimento, aí eu cheguei com o meu produto. Chegou, identificou. Porque eu já oportunidade. usava eles, as meninas já gostavam do diferente. E foi quando eu falei, eu que faço. Não, e é bacana, né? Nossa, amiga, onde você comprou esse Sim, conjunto? E eu ela, falei, eu faço. eu né? faço. Aí todo mundo começou a ficar curioso, ficar assim, querendo ver. Eu falei, vou trazer para vocês verem. Eu vendi toda a coleção que eu levei. Olha que bacana. Todas as peças que eu levei. Então, não é questão de você não saber vender, a questão era encontrar a Pois oportunidade é. certa. É assim que eu falo, a gente pode não ter o dom, mas a gente aprende. Sim, aprende. Eu falo que desde Né, o primeiro dia, ao último dia de vida, exatamente. estamos em aprendizagem. E aí eu vendi toda a coleção e aquilo eu falei, meu Deus, que legal, papá. Mas mesmo assim, no meu coração, não era o que eu queria fazer. Ainda não te tocou, né? Não tinha te tocado ainda. Não, né? e as meninas encantadas com a coleção, com as minhas roupas, e eu comecei a fazer por encomenda, os tamanhos, né? Aí eu, muita encomenda, mas cada encomenda que eu pegava era um sacrifício que eu tinha pra fazer, porque não era o que eu queria mais. E aí você já fazia por Aham, obrigação. exatamente. Olha, eu peguei um pedido, eu preciso entregar esse Mas pedido. era o meu trabalho. Mas era... E naquele processo eu fiquei, Deus, por favor, me ajuda a me encontrar. Não é isso que eu quero. Dá certo, eu consigo pagar minhas contas, todo mundo ama o meu trabalho, mas não tô feliz. Não é Eu isso. acho que para você trabalhar, você tem que trabalhar com o que gosta. Quando você trabalha com o que você não tá feliz, aquilo não flui. Você não flui na família, porque você tá frustrada. Sim, sim. Acaba o dia, você tá irritada, você tá triste, você tá sem paciência, porque você fez o dia todo algo que você não queria fazer. Não, e você citou uma questão muito interessante, né? Por exemplo, a vida é como se fosse uma roda. Então você precisa estar ali para ela girar normalmente. Ela precisa família, Exatamente. negócios, espiritualidade, aprendizagem, satisfação, aquele grau de satisfação. Então isso daí, e às vezes acabava, né, impactando de uma forma negativa, né? Uhum, porque até a família impactava. Porque quando você não tá bem com você mesmo, você não tá bem com ninguém. Tá bem, e isso acabava Não é, acontecendo. você não tá bem com nada. Nada te faz feliz. E quando foi? Quando foi aquela virada de chave? Peraí, vou parar com isso agora e vou Isso mudar foi. de área. Aí Como eu é que sempre foi? gostei de usar a extensão de cílios. Uhum. No Rio, eu fazia lá, então eu já tinha um local certo, eu sabia onde fazer, tudo bonitinho. Quando eu vim morar aqui, tava na época dos tufos aqui ainda. Aqui não tinha Nossa, essa visão que já tinha no Rio. Aqui tava começando, aqui era bem no comecinho dos cílios. E eu olhava assim na academia que eu queria fazer, eu falei, meu Deus, não dá. Não tem como. Não tem condição. Era aquele tufo, era aquelas coisas muito exageradas, muito pesada, aquela coisa. Eu falei, gente, eu querendo saber onde eu iria fazer cílios aqui, eu não tinha onde fazer, porque não tinha uma aquela questão, referência. uma opção. Então, Exatamente. é isso, quer dizer, aquela falta de opção, você acaba, peraí, eu não gosto dessa forma, mas Não vamos tá. identificar. E acabou que, E eu ia no Rio pra fazer. olha, Quando eu ia no Rio, você eu tinha que se aproveitava. despendiar daqui Exatamente. e sair daqui, porque você sabia Quando eu que ia ao encontrar Rio, lá no Rio. Visitar a família lá, tudo, eu aproveitava e fazia meus cílios lá. Aí até que, de tanto eu pedir a Deus um direcionamento, algo, né, tal, e Deus foi e falou, é isso. É isso. Por que você não traz pra cá algo que você gosta e aqui não tem? Algo que é bonito e aqui não está ainda nessa área, né, de trazer esses cílios diferenciados pra cá.
E eu fiquei com isso na mente. Falei, cara, não é que é? Aí eu comecei a perguntar no salão se aqui o pessoal gostava. Eu fiz aquela pesquisa, né? Olha como é que é interessante. Exatamente. Já fez todo um diagnóstico, uma pesquisa. Eu comecei a fazer a pesquisa na Redondeza. Aí no salão que eu ia, eu falava, o pessoal aqui gosta de cílios, o pessoal aqui tem muita gente que faz. Aí eu comecei a fazer essa pesquisa de mercado. É bem vaidosa, né? As Mas mulheres são bem vaidosas. E eu não conhecia nada nem ninguém. Eu cheguei aqui, eu só conhecia meus pais. Então essa área pra mim era muito... Eu falei, como que eu vou trabalhar com o público em uma área que eu não conheço ninguém? Você não conhece ninguém. E ninguém me conhece. Muito mais difícil, né? Você começar do zero chegar assim, quando ninguém te conhece. Ninguém te conhece. E aí, mas isso queimou no meu coração. Isso queimou no meu coração e eu ainda trabalhando na confecção para migrar para uma outra área que é onde estava queimando meu desejo de fazer. E aquilo eu decidi, eu falei, cara, eu quero fazer. E aí, onde eu fazia meus cílios no Rio, já dava curso, dava aula, dava tudo. Eu falei, cara, eu vou fazer. Aí eu me organizei lá e eu ganhei esse curso de presente da minha avó. Olha que interessante. Comentei com ela. Você vê que tudo exatamente, flui, né? Tudo flui, né? Tudo e aí flui eu falei, acordo. olha só, eu queria muito fazer isso aqui e tal. E todo mundo assim, viajando, né? Eu com uma confecção de roupa, trabalhando com cílios, como assim? Minha família achou que eu tava meio surtada, né? Mas esse que é o grande desafio, né? O empreendedor, ele quando chega com uma ideia, exatamente. Aquelas pessoas que não têm essa visão de empreendedorismo já falam, gente, você pirou. Exatamente. Você eu falo que quando você perdeu. Eu digo que quando Deus coloca um plano na sua vida, ele já coloca a visão pra você. Sim. Ninguém sabe, mas você sabe. Você já viu lá na frente aquilo, mas só você vê. É aquilo, né? Eu costumo dizer que você só consegue suportar a obra, o processo da obra, quando você já tem a casa pronta na sua mente. Ali, você já visualizou. Quem não idealizou daí, a casa pronta não suporta o processo da obra, né? Porque é o maior desafio. Né? Exatamente. Então, como eu já via a casa pronta, aquele processo para mim era fácil, mas nem a minha família entendia. Era uma questão de tempo, não? Como assim? Você vai largar tudo para poder cílios? Isso dá dinheiro? Isso faz? Tipo, não sei, só sei que eu vou fazer. Perfeito. Não, é sensacional a sua iniciativa, porque o que acaba acontecendo? Você estava ali empreendendo, mais cedo ou mais tarde ia acabar desenvolvendo algum tipo de frustração, que aquilo ali com certeza iria trazer em cima do teu negócio, né? Iria impactar em cima do teu negócio, e aí você encontrou essa oportunidade de negócio, por exemplo, vindo no Rio de Janeiro, vendo que aqui em Angra ainda não estava, né, de acordo, e aí você veio e fez toda aquela pesquisa, todo aquele diagnóstico para identificar realmente se aquilo ali funcionava. E o mais interessante de tudo, né, às vezes de quem a gente mais espera um apoio, de quem às vezes a gente mais espera um suporte, não vai. Então eu falo que, gente, para você empreender, não fique esperando a aprovação das pessoas. Se você identificou, viu que realmente ele é essa oportunidade, vai em frente. Como a Luciana falou anteriormente, se está com medo, vai com medo mesmo, né, cara? É dessa forma. Se você acredita em você, vá. Vá, é isso aí. E você já importa. fez a sua capacitação, fez a sua especialização. Sim. E como foi? Quais foram assim, os principais desafios ali para você já começar a executar as suas vendas, os seus serviços? O maior desafio foi o treino, né? Porque você faz o curso, você aprende a técnica, você aprende tudo, mas você tem que treinar, prática, você tem né? que praticar. E como que eu iria migrar? Largar a confecção para começar os cílios, eu precisava desse período de treino. Período de fazer modelos, período de... E eu não podia parar de trabalhar. Olha que interessante. Então foi um processo muito difícil, foi um conflito muito grande de você... Aí eu começava a treinar um pouquinho, queria treinar, mas eu tinha que entregar produção. Demanda. Eu tinha encomenda, eu tinha pra fazer. Eu falava, não sei o que fazer. Foi um momento que eu fiquei muito perdida na minha vida, realmente... Né, eu fiquei muito sem saber o que fazer. Aí eu até conversei com um pastor, né, que eu frequento a igreja Reino, né? Sim. Reino Church. E aí eu falei, cara, eu tenho uma confecção e tal, mas eu tô querendo entrar na área da beleza. E aí foi quando ele falou assim, o que queima no seu coração? Aí eu falei, o que eu tô querendo fazer. Mas eu ainda nem comecei. Mas é o que tá queimando. Sim. Aí, numa das palavras lá em culto, ele fala sobre sementes, né? E nessa palavra foi aonde eu virei a chave, realmente. Quando ele disse que às vezes a gente tá cuidando de uma planta, de uma árvore que não dá fruto bom. Não dá fruto. Você fica perdendo tempo ali, esperando aquele fruto ficar bom. Você vai cuidando e ele nunca vai te dar fruto bom. E você só tá perdendo tempo de plantar uma semente nova, que aquela semente pode te gerar novos frutos, né? E nessa palavra eu peguei. E o que a gente faz quando você perde muito tempo com fruto
uma planta com uma semente que não te dá frutos bons. Você, infelizmente, você tem que deixar ela de lado, arranca ela pela raiz e planta uma nova. E eu já tinha essa semente em mão. Eu só tinha medo de plantar. E foi o que eu fiz. Eu acabei com toda a confecção, eu quebrei a ponte. Isso aí. Porque eu arranquei da raiz. Tudo que dava ali, algum tipo de... Você ficava naquela questão, naquela incógnita. Chegava, mas veio mais um pedido. Exatamente. Gente, eu tava presa à confecção. É mais tantos reais que eu posso pagar essa conta. E aí você ficava presa, atrelada àquilo dali, né? Ou eu quebrava a ponte, ou eu não ia conseguir... Ou você dava um basta, exatamente, né? Acabou por aqui, vamos mudar, e foi o que eu fiz. Que bacana. Tirei... Acreditei no que Deus estava me direcionando, no que Deus estava falando para mim e falei, é isso. Olha, e vou te falar que mais assim aprofundo, Luciana, essa parte hoje do empreendedorismo, você pega, por exemplo, pesquisas fornecidas pelo Sebrae, mais de 11 milhões e 400 mil né, MEIs estão cadastrados. Desses 11 milhões e 400 mil, mais de 56% são da área de beleza. Olha que interessante, né? Então é uma área muito promissora, cresce muito. Aí vem aquela questão, qual que é o seu diferencial, né? O que você vai entregar, né, diferente pro teu público? Porque existe, né, a pizza em várias fatias de mercado. Exatamente. O que eu falo muito é essa questão de concorrência. As pessoas às vezes acabam confundindo como adversários. Pelo contrário, se você tem a sua concorrência, você consegue mesclar aquilo dentro da sua região, cada um tem a sua fatia. Né? A gente está até conversando no evento, né? Inclusive, a gente tem que falar um pouco sobre esse evento aí, que tá indo rápido. Que, por exemplo, hoje, se você fala a palavra ambição, as pessoas têm ali aquela cognição, elas interpretam de uma maneira de má fé, interpretam de uma forma negativa. Ambição é uma coisa, ganância é outra, né? Então isso é que acaba, às vezes, deixando as pessoas, né, de uma forma ali que você vê que ela age de má fé, mas a pessoa tem que ter ambição. E você teve ali aquele brilho nos olhos, Papai do Céu te deu aquele direcionamento e você seguiu adiante, né? E como é que você está hoje? Eu vi que participei de uma palestra daquele evento. Muito obrigado pelo convite, viu? Eu estava até um tempo parado, mas eu falo que é muito bom assim você multiplicar, trocar, fazer aquela troca de conhecimentos. Isso é muito importante, porque isso enriquece a cada um. Sim. Assim, depois que eu passei por todo esse processo, que eu decidi, que eu iniciei meu estúdio, eu comecei a atender meus clientes, passei e aquele, né, o boca a boca foi aonde foi funcionando, quando você tem o seu diferencial, como você mesmo disse, e eu sempre quis trazer esse diferencial para as clientes e foi aonde eu fui crescendo. Todo dia vinha uma e graças a Deus eu comecei, a minha agenda encheu e eu falei, oi, achei meu caminho e ali eu comecei e tava tudo muito top, muito bom. Eu já tinha me encontrado ali, eu tinha conseguido, né? Deus me abençoou com um estúdio maravilhoso do jeito que eu queria. Eu tinha meu estúdio perfeito que eu construía onde eu morava. Tudo lindo, maravilhoso, estava perfeito. E nessa perfeição vem, né, os imprevistos da nossa vida. Sim. Foi aonde eu fiquei viúva. Ano passado, em abril, eu perdi meu marido. E às vezes aquele seu maior companheiro, foi a pessoa que me apoiava o tempo inteiro, que me dava 100% de suporte. Foi ele que segurou esses 2 meses que eu quebrei a ponte e falei, eu preciso treinar, eu preciso fazer dar certo. E ele, vai que eu tô com você. Que ele tinha, né? Vai que eu tô contigo, eu seguro esse período aí com você e tamo junto. E aí foi onde eu confiei nele, me agarrei nele ali, larguei tudo e fui. E deu certo, ele me deu um suporte muito grande, né? Minha avó no começo, ele depois. E em abril, dia 18 de abril, meu marido faleceu. E aí eu perdi meu chão. E dia 21 de abril, minha avó faleceu. Nossa. Eu perdi as 2 pessoas principais ali que mais faziam, que mais me davam suporte na minha vida. Parece que assim, Deus é tão assim grande que ele chega pra você, olha, essas pessoas estão aqui, parece que elas cumpriram a missão delas. Agora encaminhamos, deixamos você bem encaminhada. E assim, perder eles foi um baque, né? Imagina, você onde perde eu parei. O chão, né? Você perde eu o falo chão. que Deus fechou meu livro da vida. Porque ali você tinha planos juntos, claro, tinha uma vida junto, tinha tudo pra fazer e de repente Deus fecha e te dá um livro em branco. E fala assim, aqui você vai escrever sua nova história. A nova história. E que história é essa que eu não sabia nem por onde começar? Você vê que interessante, né? Cada história. Eu passei. Né?
E aí você precisa ser forte, você precisa ter perseverança, porque o empreender, né? Não somente o empreender, mas você estrutura como ser humano também, né? Ter essa estrutura como ser humano, porque a pressão vem, as cobranças e às vezes essas questões que às vezes tiram a gente, né? Os imprevistos, né? Que acontecem. E a gente precisa estar muito preparado, né? E nesse período eu perdi tudo, né? Eu fiquei sem estrutura. Fiquei sem conseguir trabalhar, fiquei um período mais ou menos de 3 meses sem trabalhar, meu emocional não funcionava, eu perdi minha família ali, eu perdi a minha avó, que era minha mãe, perdi meu esposo, perdi ele, eu não tinha direcionamento, não sabia o que fazer, eu realmente fiquei vazia. Então, e eu morava de aluguel, meu estúdio era dentro da minha casa de aluguel, e eu tive que sair da casa. É aquela né? questão, você precisa entrar em ação. Exatamente, e eu tive que deixar tudo para trás, ou seja, Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor, né? Mas Vamos a gente lá, não pode perder a fé. E aí eu fui morar na casa que era da minha avó. Ou seja, Deus me abençoou até aí, porque eu saí do aluguel para uma casa própria, né? Minha mãe falou, Lu, vem morar na casa que era da sua avó. Minha mãe queria vender a casa, mas aí nesse período ela me colocou lá e me deu a casa da minha avó, então, né? assim, Então, tipo, que o cuidado acontece, de Deus. Né? Vão ter processos dolorosos, porém, você está no caminho certo. Você e está aí prosseguindo. eu consegui sair do aluguel, né? E minha irmã me deu uma baita ajuda para poder recomeçar com o estúdio. E aí nós alugamos um espaço no centro de Angra e ela me ajudou a montar esse espaço para poder eu tentar voltar. E assim, eu sou muito grata a ela por esse período que ela me ajudou muito. E eu recomecei. As pessoas aparecem, não é por acaso, né? Não é por acaso. E eu tive assim, antes de eu voltar de ficar pronta em Angra, meus amigos aqui me cederam espaço. A minha amiga Rafa me falou, Lu, vem atender aqui. E eu levei minha poltrona, meu carrinho e comecei a atender minhas clientes lá. E tipo, foi onde eu comecei a sair do buraco, né? Que aí eu comecei a ter contato com pessoas, a sorrir, porque você passa ali a se distrair, você sai daquele seu isolamento social que a gente se prende, se coloca. Sim. E eu 3 meses depois eu comecei a voltar aos pouquinhos a trabalhar. E eu fui reconquistando minhas clientes novamente, elas foram voltando, graças a Deus, elas passaram todo esse processo comigo. E aí todas foram voltando. Aí eu saí do salãozinho que ela tinha me dado esse espacinho, né? Sim. Que tu tem seu tempo. Tudo aí tem, uma né? amiga minha, Paloma, falou, Lu, vem atender aqui no meu espaço, tem uma sala aqui, vem atender. E eu fui pra lá. Tipo assim, eu fiquei sem nada, eu perdi tudo. Do zero, recomeçar novamente. Sozinha. Que é o mais difícil, né? E aí eu falei, então tá. E hoje, assim, aí eu aluguei uma salinha agora lá com ela, uma salinha bem pequenininha. E hoje eu falo que, né, que de um estúdio lindo que eu planejei, que Deus tinha me dado exatamente nos detalhes. Hoje eu tô numa salinha que eu só tenho meu carrinho auxiliar e minha maca. Mas é assim mesmo. Mas eu tenho o mais importante, as minhas clientes que me valorizam. Que vão né? até mim. E falar nisso, né? Essa é a vida de um empreendedor. Então, Luciana, se alguém quer te procurar, olha, as mulheres aí que querem trabalhar os cílios, trabalhar um pouco mais a vaidade, a autoestima, onde te encontra, Luciana? Então, eu tô agora ali na Verome, né? Localizada ali na Rua do Comércio. E assim, no espaço deles e delas. E ali nós temos também outras coisas, tem manicure, tem sobrancelha, né? Tem massagem. Um spa, né? Tem de tudo lá. Então, tipo assim, é um ambiente bem bacana, tá? E me agregou muito, tá me ajudando muito. E eu tô feliz em estar lá. E tá sempre aprendendo. Isso, né? E aí é aquele passinho de cada vez, Deus vai nos abrindo. Claro. E aí foi quando surgiu, né, o congresso, que eu sempre quis trazer para cá esse congresso, né? E eu sempre vou a congresso, eu vou para São Paulo, eu vou para o Rio, eu vou para um monte de lugar, porque quando eu decidi entrar nesse ramo, eu falei, eu não vou ficar atrás da maca, porque eu sei que tem muito mais. Tem o mercado. Mas para isso a gente tem que sair da zona de conforto, Fato. Que é o que muitos não querem fazer. Essa questão de você Exatamente, é o sair da zona de conforto. Daquela zona de comodismo, daquela zona de conforto. E eu falei, não, eu não vou ficar aqui, eu quero fazer dar certo. Não tem mais como fazer dar errado, porque a gente fica naquela, não tem mais idade para isso. Porque a gente chega numa certa idade e a gente fala, recomeçar agora é difícil. 42 anos, 41 anos eu tava, como que eu vou recomeçar uma nova profissão com 41 anos? Você vê, esse que é o grande desafio, né? E nós começamos assim, exatamente. Você fala, gente, eu não posso ficar dando tiro no escuro. Não posso errar de novo. Isso aí. E eu falei, cara, eu não tenho idade para errar mais. Eu já me acho acima da idade para recomeçar algo novo.
né? Mas mesmo assim, eu encarei e fui. E graças a Deus vem me abençoando e tem dado tudo certo. E eu falei, cara, é isso. E agora, assim, tipo, eu tô com 43 anos, não posso deixar dar errado. Sim. Não, e o evento Né? foi muito bom. E é onde foi você muito fala, bacana. não tem idade pra recomeçar. E eu falo Sim. isso para minhas clientes o tempo inteiro. Eu me incentivo o tempo inteiro. Não tem mas idade. ainda Isso não aí. tem idade pra recomeçar. Eu comecei com 41. Olha só. E olha só, eu falo que em 2 anos dessa profissão que eu tô, me agregou muito mais do que os 18 anos que eu vivi na confecção. Você vê, olha que interessante, né? Exatamente. Você ali com 18 anos, né? Atuando, porque praticamente você não saía, você só estava Eu produzindo. vivia presa ali. Preso ali, produzindo. Neste já te dá um espaço muito maior, um campo muito maior de aprendizagem, Exatamente. um campo maior até de clientes. Né? E exatamente, eu me encontrei justamente pelo meu propósito. Né? Hoje eu alcanço pessoas. Eu ajudo pessoas, eu influencio pessoas, eu faço as pessoas acreditarem nela mesmo. Assim como eu comecei do zero, eu perdi tudo, eu passei por um luto, eu tinha tudo para desistir, mas eu tô aqui. Sim. Né? Tantos desistem por tão pouco. Né? E é isso que eu trago esse que é para o grande eles. desafio, né? Parece que Papai do Céu dá uma cruz do tamanho de quem consegue carregar, né? Com a força, e a determinação, né? A força, a perseverança é muito importante a fé é muito Exatamente. importante nessa trajetória. Então, ser empreendedor não é questões de ficar. Eu já ouvi de alunos falando, eu quero ser empreendedor para eu não trabalhar final de semana, chegar a hora que eu quiser, sair a hora que eu quiser. Eu falei, rapaz, então você estude bastante para passar no concurso público, porque ser empreendedor não muito é isso. difícil. É outro desafio, E né? para eu criar coragem para chegar nesse congresso, né, para empreender nessa área, assim, foi quando eu voltei a atender, voltei a trabalhar aos pouquinhos, tudo. E aí eu sempre soube que eu gostava da área de empreender. E eu já tinha uma palavra que Deus já tinha me dado no primeiro congresso que eu fui, que não é sobre cílios, é sobre propósito. E lá eu não entendi nada. Não, Lá no meu começo eu não entendi nada. Não é sobre cílios, é sobre propósito. Então tá. Então eu fui seguindo. E aí nesse começo que eu tava voltando, eu conheci um grupo de mulheres empreendedoras. Eu fui convidada para participar. Eu tava muito mal ainda, eu tava voltando, né? Naquele luto todo. Olha a força Exatamente. quando as mulheres se unem, né? União Quando as das mulheres mulheres. se unem, E aí muito forte. Eu recebi esse convite, Lu, a gente vai fazer uma reunião de mulheres empreendedoras, tal, você quer participar, tal? E aí eu fui, sem perspectiva nenhuma, falei, o que eu posso ajudar aqui com cílios? Tipo assim, né? Eu fui com a visão de empreendedorismo, cílios é o que eu faço. O que eu posso ajudar nos cílios aqui? Era uma pousada. Naquele momento eu fiquei meio sem entender. Aí foi onde Deus vai Aonde você usando, aquela... né? Aí esse grupo, Antonietas, me ajudaram muito. E aí quando elas começaram a se unir, e aquele propósito de uma ajudar a outra, uma se unir à outra, né? E assim, e foi muito lindo, me ajudou muito. E foi ali que eu despertei. Falei, não é sobre cílio, é sobre propósito. Não é sobre fazer cílio, é sobre ajudar as mulheres a empreender em qualquer área, independente de cílios. Isso é importantíssimo, né? No mês da mulher, né? Olha que interessante, eu trazendo essa parte de empreender, né? As mulheres. Então, se o pessoal quiser participar desse grupo de empreendedoras, como é que elas fazem? Sim, nós temos o grupo de Antonietas, ela tá nessa área de mulheres empreendedoras cristãs, né? Então a gente ainda leva tudo isso junto com a palavra, junto com, né, o nosso Deus Mais que tá força e ali, fé, né? a fé, Deus em todo momento. E assim, nós temos o Instagram da Antonietas, é só entrar lá. Então anota aí, anota Antonieta. o Instagram. Olha, @Antonieta. Então, E assim, mulheres se você tá sem empreendedoras. direcionamento, tá se sentindo sozinha, tá se sentindo perdida, corre para Antonietas. Nós temos mulheres incríveis que tá ali para te apoiar e para te incentivar a se encontrar, assim como me ajudou. Eu Olha falo que que hoje a Luciana de hoje agradece, assim, posso dizer que 90% a elas. Ah, mas que bom, tá vendo? Olha só que com certeza vão ajudar muito mais A elas, pessoas. sim. E para quem quer seguir a Luciana, quem quer conhecer um pouco mais aí a trajetória, a história aí, de empreendedorismo da Luciana, segue quem, Luciana? Qual @, do Instagram? @Luciana Silva _Lesh. Lesh. Então, para você que quer conhecer mais a Lu, daqui a pouco, com certeza, essa entrevista vai estar ao vivo lá no nosso canal do YouTube.
Quero te agradecer aqui por estar aqui com a gente, Luciana. Luciana que estava falando que primeiro que está fazendo entrevista. Fantástico, super bem. Olha que bacana isso. Eu nunca imaginei Nem dar uma parece, entrevista viu? na vida, né? Mas estamos aqui. Então já vai se acostumando. As portas vão estar sempre abertas para você que quer acompanhar essa entrevista. Daqui a pouco já vai estar subindo lá para o nosso canal do YouTube. Mais uma vez, um forte abraço, Luciana. Fique com a gente aqui, as portas estão sempre abertas. Precisando também divulgar qualquer evento, traga pra gente aqui, que a gente coloca pra frente. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho, né, do meu trabalho. Ótimo, um grande abraço, viu? E agora vamos pro nosso intervalo. Fique atento com a gente aqui que já já o Malha Fina volta.